Olá, hoje vim dar a minha opinião e a minha experiência de leitura acerca do livro O Vestido Vermelho, de Stig Dagerman, aqui pela editora Antígona, tradução de Irene Lisboa, e deixar já essa parte de que senti algumas incongruências, algumas dificuldades com esta tradução. Isto às vezes acontece e é um livro que é traduzido do sueco, tendencialmente leria em inglês, mas como comprei este livro em segunda mão, acabei por comprar e ler, e porque caiu um bocadinho de paraquedas à frente, acho que não queria ativamente procurá-lo em inglês, mas para dizer que sim, tenham cuidado com essas coisas. Mas pronto, a Irene Lisboa, já agora para quem não conhece, é uma autora portuguesa. Se quiserem procurar os livros dela, um dia hei de trazer cá para o canal. Então, que livro é este? Do Stig Dagerman, portanto é um escritor sueco que, enfim, não teve uma vida propriamente muito divertida nem fácil. Caímos em mais um dos casos de suicídio em jovem, ali com cerca de 31 anos. Este livro é publicado em 48 e, portanto, é já antigo. É bastante antigo e é um livro, obviamente, que é um produto, não é, de um século XX bélico. Não que isso esteja espelhado neste livro, não está de forma aparente, não é? Mas obviamente que os indícios do que é a construção de um século de guerra estão sempre presentes nestas obras do século XX, como podem calcular. Estamos em Estocolmo, classe baixa, classe operária. Embora não haja essa discussão, obviamente, acerca das condições de classe, de uma forma, obviamente, ativa. Portanto, todo este livro, como eu já vos disse, nunca é uma discussão ativa acerca de nada, é sempre muito subliminar, discussões assim muito escondidas, filtradas, mas toda a aura do livro é pesada, entende? É pesada porque segue o luto de um filho em relação a uma mãe, mas é um bocadinho como outro vídeo que eu tenho aqui no canal, do Max Porter. É que este luto não é aquele luto convencional, comum, de muito choro, de muita boa recordação. São sempre aqueles lutos assim mais... é sombrio. É sombrio. Porque parece que fica sempre alguma coisa por dizer. E é por isso que este livro é tão interessante, porque temos este rapaz, este jovem adulto, que sente um ressentimento após a morte da sua mãe que não... Enfim, é doloroso ler e ao mesmo tempo dá um bocadinho de nervos, porque ele é sem dúvida uma pessoa desequilibrada. Há muitas ligações entre a narrativa e a vida do autor, e portanto, obviamente que nós temos aqui uma injeção biográfica, porque eu sei porque sou cusca, fui procurar. Mas enfim, é narrativa, é ficção na mesma. Muito deste livro são cartas que o rapaz escreve a si próprio. Porquê? Porque a mãe o aconselhou em vida que quando ele estivesse triste e tivesse de lidar com a tristeza, escrever uma carta a si próprio seria bom. Depois, finda a escrita da carta, ele sentir-se-ia muito mais leve. Pois é isso que ele faz, mas nós sabemos que isso não acontece. Essa leveza não vem. Não vem porque o que ele tem de lidar com a morte da pessoa que lhe deu o conselho. E eu acho que quando a mãe lhe dá esse conselho, não dá o conselho prevendo, não é, que a situação será essa, a da sua morte. Este rapaz tem muitas obsessões, mas nós realmente vemos aqui um certo desequilíbrio paulatino. Portanto, ele vai ficando cada vez mais desequilibrado, embora já seja indiciado logo no início que ele é claramente desequilibrado. Quando eu digo desequilibrado, é porque ele é uma pessoa que não sabe construir assim um bolo das suas emoções e das suas inseguranças e depois fatiá-lo, não é? E lá escamá-lo. Eu sei que esta palavra escamar um bolo é muito gráfica, mas percebe o que eu estou a dizer? Ele não consegue perceber o que se passa em cada situação. Portanto, ele acumula todo um aglomerado de situações num só saco, num só bolo, e depois, enfim, obviamente que as coisas não correm bem, porque ele não faz muita introspeção. E ele reage em vez de agir. Portanto, ele acontece qualquer coisa e ele, em vez de formular a hipótese do que é que se está a passar e tentar resolver, é muito imaturo emocionalmente.
Mas quer dizer, a situação também não é fácil, não é? Portanto, aquele é com uma classe baixa, num bairro pobre, e depois o pai tem problemas com o álcool. Ele próprio admite aqui em alguma passagem que o pai, ainda há pouco passei por ela, que o álcool é bom para matar o silêncio, não é? O silêncio das vozes que nos assombram. Agora, se este rapaz precisava de um psicólogo, precisava urgentemente. O grande motor da ação é quando o Bengt, o rapaz, toma consciência de que o pai tem um novo foco amoroso. Isto aciona a verdadeira raiva. Isto aciona a verdadeira necessidade de agir. O que eu reparei muito neste livro é que nós temos o típico rapaz adolescente que se sente impotente face aos acontecimentos que o permeiam e, portanto, atua na sua própria cabeça em cenários hipotéticos e pensa sempre, se isto acontecer, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou planear uma sucessão de eventos? E depois ele acaba sempre por, na prática, não levar adiante, não levar avante essas formulações, porque ele vive em cenários hipotéticos. É uma pessoa que não tem um desenvolvimento cognitivo suficiente em termos emocionais para construir a sua própria vida. Portanto, ele atua sempre num plano hipotético e isso, obviamente, que é confuso para as pessoas na vida dele, que nunca sabem bem o que é que ele está a pensar e o que é que vai fazer na prática, porque ele é visto como uma pessoa, na sua aparência, muito estável. Isto significa que ele é irracional muitas vezes, ele é confrontacional, mas sempre dentro de um padrão. Mas nós seguimos o que vai na cabeça deste rapaz e ele é uma outra pessoa. Portanto, isto traz muito a temática da nossa ambivalência psicológica, como muitas vezes somos seres duais, somos seres que fazem uma coisa, dizem outra e não somos confiáveis. Ele é um narrador não confiável. E isso obviamente que é divertido de ler e portanto eu acho que foi essa... eu adoro narradores não confiáveis porque eu sinto que é isso que representa a nossa espécie dos seres humanos. Somos totalmente não confiáveis, imprevisíveis, mas ao mesmo tempo adoramos passar para o outro a ideia de que somos confiáveis e que somos coerentes, não é? E este livro desmancha, não é? Deixa cair por terra essa tradição nossa tão hipócrita. Este rapaz nunca foi ensinado a prestar contas, é um dever, enquanto interagimos uns com os outros, prestar contas pelas nossas ações, não é? Mas ele também não sabe amar-se a si próprio, portanto ele também deixa de lado o seu direito enquanto pessoa. Portanto, ele descora completamente os seus direitos e os seus deveres enquanto ser nesta terra. E, portanto, estando desprovido completamente de significado na vida, em tudo, ele é um ser que parece que levita, que extravasa, ele sai da nossa bolha convencional de moralidade e enfim. E, portanto, é uma personagem que dá vontade de dar um abraço e dizer vai correr bem, calma. Mas depois há tantas outras vezes em que é uma personagem tão repugnante, percebem? É conflituoso. E eu gosto disso. Para quem quiser ler este livro, a escrita é lenta e o ambiente é muito inexpressivo. Portanto, aqui não há grandes coisas a acontecer nessa medida. É tudo na cabeça deste rapaz. O ambiente é assim frio, não é? Sueco, num bairro em Estocolmo. Os subúrbios, é pobre, há negligência parental. Não há muita beleza. A beleza encontra-se por procurarmos com toda a nossa alma a beleza na contradição, a beleza no luto, a beleza no cinismo em relação à nossa condição humana. E, portanto, nessa medida, recomendo este livro. Este livro, já agora, O Vestido Vermelho é o título que foi dado a este livro mais tarde, mas este livro era A Criança Queimada, e aqui atrás até diz: uma criança que se queima não teme o fogo, é atraída por ele como a borboleta pela luz. Sabe que se aproxima, se queima novamente, no entanto aproxima-se.
esta é a base moral e emocional deste jovem. É uma criança queimada e que se queima consecutivamente e não vê hora de isso continuar. Não parar, mas continuar até à próxima entrada. Aqui no outro dia venho falar de um livro sem tradução no Brasil e em Portugal, já se torna aqui algo recorrente, Five Tuesdays in Winter, da Lily King. A Lily King é uma autora muito conhecida por escrever contos. Este é um livro de contos e é um livro muito, muito, muito interessante, muito bom. Espero que venha a ter tradução e, portanto, se virem este vídeo pela altura em que já haja uma tradução no Brasil ou em Portugal, deixem nos comentários para eu adicionar a informação na descrição. A Lily King é uma autora do século XXI contemporânea e muito, muito especial, pelo que me parece. Conheço várias pessoas que a adoram e adoram os seus livros. Este livro em específico de contos é bom porquê? Porque temos aqui um foco na voz que narra, em cada conto é maioritariamente articulada a história na mente ou na voz de uma criança ou um adolescente. Há também adultos, mas há um foco bastante grande aqui neste livro das perspectivas e dos ritmos de crianças e adolescentes. E, portanto, se não forem a voz principal, estão sempre pelo menos no pano de fundo. E isso foi bastante interessante na medida em que traz sempre assim essa ideia de dualidade e binariedade, não é? Que as crianças e os adolescentes costumam ver o mundo muito é isto ou aquilo, e isso traz traz ramificações que às vezes não acontecem quando são adultos a falar, porque quando são adultos a narrar ou em fluxos de consciência, muitas vezes nós assumimos que aquela é a visão
é panorâmica, não é? E tecemos as nossas próprias ideias e considerações. E aqui não. Aqui há uma leitura atenta do que é a visão do mundo de alguém que ainda se está a formar e que assume essa incapacidade de se ver como um todo. Um aspecto que me chamou muita atenção ao longo desta leitura foi o facto de, ao contrário de muitos autores, a Lily King não se foca tanto no lado subversivo do ser humano, e sim mais na esperança de encontrarmos uns nos outros o que há de bom. E, portanto, o trauma é constante, é uma constante, portanto, está num pano de fundo, como obviamente é realista, não é? Isso é o real, mas não assume uma configuração predominante. O que é que isto significa? Significa que as partes mais trágicas da nossa condição humana estão sempre agregadas às personagens, mas não são o foco. E, portanto, as personagens desenvolvem-se sempre em busca de algo mais luminoso, digamos assim. As histórias são variadas. Eu tomei a liberdade de tomar algumas anotações, tirar algumas anotações de cada conto que lia. O primeiro conto chama-se Creature, portanto, criatura. E é um conto muito, muito giro, porque tem aqui a interação entre gerações. Eu até notei aqui, ser criança ou adolescente define-se pela idade, mas nem todas as pessoas encaixam nessas categorias. Há quem seja forçado a crescer antes do tempo. E depois falo que há aqui a dicotomia entre vida adulta e vida de criança. Todos florescem das mesmas inseguranças e traumas, embora uns finjam melhor do que outros. Há aqui a temática no primeiro conto, por exemplo, da hipersexualização dos menores e como o homem é muitas vezes sugado pela ideia de que é uma vítima da mulher. Aqui neste primeiro conto nós temos muito a ideia, a discussão do que é pedofilia, o que é que não é, a partir de que idade, será que nós devíamos pôr adolescentes menores a fazer babysitting, a cuidar de uma casa e tudo mais, só para ganharem uns trocos, como se isso fosse um indício de que estão a ascender à vida adulta, quando na verdade estão muito longe disso, e portanto estas ilusões que nós criamos para forçar um crescimento, será que isso resulta ou será que traz traumas? O segundo conto é o conto que dá o título ao livro, portanto, Five Tuesdays in Winter. Já agora, acho que em todos os contos encontrei a palavra Tuesday, acho que a maior parte da ação se passa numa terça-feira, das ações nos contos. Neste aqui eu escrevi simplesmente o amor que se gera nos momentos singelos, a construção de momentos sem presumir uma narrativa. Isto é engraçado porque muitas vezes na nossa vida nós vemos em séries, em filmes e em livros a construção de algo, não é? A construção de um clímax, a construção de momentos, enquanto que nas nossas vidas nós não vivemos para construir um clímax. Nós vivemos cada dia, não é? O melhor que podemos. E estes contos muitas vezes mostram-nos isso, que nós na literatura não temos de construir algo grande que nos impacte e que seja muda a nossa vida. Muitas vezes é a simplicidade da vida. Outro conto que nós temos aqui, e este conto já agora passa-se numa livraria, o que é muito, muito giro. Depois, temos aqui neste livro uma temática recorrente, que é a questão da homossexualidade mais codificada. Então, às vezes é óbvia e outras vezes está mais escondida, e portanto, especialmente quando é uma criança, a tentar perceber quais são as dinâmicas de orientação sexual, e isso é que é engraçado. Neste conto é um rapaz que simplesmente tem 2 babysitters rapazes que são estudantes da faculdade e que ficam a tomar conta dele o verão inteiro, e isso muda a vida dele, mas como podem calcular, isso são coisas efêmeras, não é? E eu escrevi pequenas coisas constroem grandes momentos, depois tudo desvanece e ficam apenas as memórias intocáveis, mágicas. Quem partilha connosco os momentos mais especiais é tantas vezes quem assoma às despedidas, presenças efêmeras, repositórios de memória. Portanto, é muito isto que trata este conto, não é? O que fica, a sensação que nós temos às vezes de relembrar momentos do passado, sabem? E quando fica aquele aconchego, aquela sensação de um abraço, mas depois rapidamente se desvanece e nós assimilamos que era um sonho ou que era uma reflexão da nostalgia de infância. E tal como o Fernando Pessoa ortónimo, não sei se já leram algum poema do Fernando Pessoa, como ele fala de que o refúgio na infância, nas memórias de infância ou no sonho, ainda dói mais, porque nós fazemos-lo para fugir da dor do momento, mas depois criamos ainda mais dor porque percebemos, afinal, voltámos ao mesmo.
E é muito isso que acontece aqui neste conto. Outro conto que há para aqui, eu escrevi só expectativas por oposição à realidade. A expectativa é o sonho, a realidade é a desilusão, e a construção do ideal vem da oposição destas duas coisas. Outro conto é engraçado como há uma personagem que tem uma cronologia da humanidade na parede, acho que até desde o Homo sapiens até agora, e acho que aqui era dos anos 80, e como isso tem muito a ver com a cronologia que nós construímos da nossa humanidade, né? Portanto, eu até escrevi: a cronologia da humanidade é composta por erros e falta de entendimento. No refúgio das nossas dores e dos traumas, repelimos as dos outros e tornamos sempre tudo pior. Queremos construir uma história comum, mas não nos damos ao trabalho de criar elos de ligação que apresentem a história como tanto a idealizamos, não é? Portanto, há aqui uma dicotomia entre o ideal e o real. Outro conto fala-nos do apego ao sentimentalismo, e o sentimentalismo destitui-nos de razão, muitas vezes. Portanto, nós apegamos a ideais do passado, e depois isso traz, muitas vezes, confrontações com algo que nós não conseguimos aguentar. Outro conto fala de morte e doença. O último conto, então, foi uma surpresa, porque nós seguimos uma linha narrativa em cada conto que é mais ou menos semelhante, e depois há um ritmo próprio no último conto que avassala toda a expectativa que tínhamos de que aquele seria uma continuidade dos outros. O último conto é muito mais fora do normal, entra aqui o absurdo, e como na vida muitas vezes nós podemos manter uma expectativa de normalidade e depois o absurdo entra-nos pela porta adentro e olha, acabou, não é? O sossego, e agora temos de lidar com o facto de destruirmos sem querer a estabilidade que criámos para nós, não é? E como a nossa necessidade de ter controlo sobre tudo o que acontece na nossa vida, e como isso é irrealista e traz dor, obviamente, e traz confusão, e traz depois um certo desapego ao ideal de que a vida pode ser completamente erigida sobre os nossos ombros à nossa maneira. Queria dizer, escrever contos não é fácil. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que escrevem bons contos e que fazem personagens que em 20 páginas nos deixam um impacto na nossa cabeça muito maior do que muitas vezes obras de 300, 400 páginas. É incrível, é verdade que eu não me lembro de todos os contos, mas lembro-me da maior parte, e isto mostra como escrever contos é uma arte, e é uma arte narrativa muito desconsiderada pelo público. As pessoas querem sempre, porque sentem que a vida é pouca coisa, querem sempre ler narrativas que tenham um princípio, um meio e um fim, e que façam assim um embrulho, e os contos não são isso. Os contos são um apego emocional a uma personagem que 20 páginas depois desapareceu. E nós nunca mais a vemos, e nós não sabemos o que é que lhe acontece. E isso é difícil emocionalmente, mas eu sinto que é um processo e um exercício que deve ser feito por nós, especialmente pessoas que leem. Enquanto leitora, agradeço a Lily King por ter acionado mecanismos de progressão emocional na minha pessoa. Não vou esquecer, e quero ler outros livros da autora. Se já leram algum, comentem aí em baixo, e vemo-nos muito em breve. Fiquem bem. Tchau!